Um apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack DeRoy, tenta recuperar a audiência do seu programa após se desmotivar com a trágica morte da sua esposa. Desesperado por recuperar o seu sucesso, Jack planeja um especial de Halloween onde coisas estranhas começam a acontecer. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Late Night with the Devil de 2023. E esse filme ele apareceu em alguns festivais e acabou saindo na Shudder no ano passado, que é uma plataforma de streaming voltada a filmes de terror, mas essa plataforma ela não tem em todos os países, inclusive no Brasil, e o filme não tinha nenhuma data para ser lançado nos cinemas e em outros lugares. E que é uma pena porque o filme ele gerou muito interesse e gerando esse interesse e não tendo como assistir de forma legal, já que não tem a plataforma em muitos lugares, muita gente acabou optando pela forma de Jack Sparrow. E com certeza isso vai afetar a bilheteria quando esse filme for lançado nos cinemas, que se eu não me engano vai sair em julho ou em agosto. E dirigido por Colin e Cameron Carnes, o filme mostra um apresentador de talk show nos anos 70 tentando recuperar a audiência do seu programa, e a forma que eles mostram isso é bem interessante porque é um found footage, só que um pouco diferente. Ele tem essa coisa de fitas encontradas e que quem achou tá vendo aquilo ali, e que talvez para muita gente nem pareça ser um found footage porque as pessoas elas estão acostumadas com o estilo de A Bruxa de Blair ou Hack, que são mais comuns, aquelas gravações com câmera na mão, onde os personagens gravam tudo mesmo quando não tem nenhuma necessidade. E aqui acaba sendo uma gravação de talk show que parece ser bem comum e a gente está mais acostumado, mas também acaba sendo mais interessante por quebrar essa mesmice das regras do found footage que foram criadas mais para frente. E o filme ele se passa inteiramente nesse set de talk show, onde o Jack DeRoy está apresentando o especial de Halloween, onde ele leva alguns convidados que tem a ver com esse tema. O primeiro a aparecer é um médium que tem aquele estereótipo de charlatão, mas que fica meio ambíguo se ele realmente é ou não. O outro convidado é um ilusionista descrente que ele não acredita em nada do sobrenatural e que ele ainda está dando um prêmio em dinheiro para quem conseguir demonstrar que o sobrenatural existe. E a última convidada que aparece no programa é uma médica com sua paciente adolescente que foi salva de um culto e que faz tratamento para controlar essa segunda personalidade estranha que ela tem. E o filme ele consegue ser bem direto ao ponto, mostrando o caminhar desse programa. E eu vi algumas pessoas reclamando sobre as partes de bastidores, porque falavam que não fazia muito sentido, aquilo estar sendo filmado e que para muita gente aquilo tirava elas do filme por parecer que não deveria ter sido filmado, mas isso não me incomodou e não me tirou do filme, e eu acho que essas gravações de bastidores contribuem muito para o aprofundamento da narrativa, mas entendo quem acabou sendo tirado do filme por causa disso. E esse tipo de filme de terror, ele acaba não tendo aquela enxurrada de jumpscares e ele acaba sendo um filme mais de ambiente, de criação de tensão, de como as coisas vão acontecendo, e o que acaba sendo um terror que não vai agradar todo mundo. E os personagens acabam sendo bem interessantes, cada um dos personagens tem o seu certo aprofundamento. O Jack, que é o apresentador, ele é mostrado que o seu programa estava caindo de audiência e com a morte da sua esposa ele acaba ficando ainda mais desanimado com isso, mas que em algumas imagens do começo acaba mostrando que ele fazia parte de uma sociedade secreta e que eles meio que fizeram algum pacto, algum acordo com alguma entidade ou algo do tipo que parecia ser um pacto para que ele conseguisse voltar com a audiência do programa, e isso acaba meio implícito no começo. Mas eu assisti o filme de novo e tem uma parte que a menina ela fala algumas coisas que deixam isso mais explícito. E o Jack também é interessante porque em alguns momentos ele é bem cético, ele não acha que, por exemplo, o médium ele é verdadeiro, ele parece achar que o cara é um charlatão, mas em alguns momentos parece ter uma dúvida, então ele é um personagem bem ambíguo, no sentido de acreditar e não acreditar ao mesmo tempo.
O personagem do ilusionista e o médium, eles vivem brigando e discutindo sobre isso, porque um é descrente e o outro acredita no sobrenatural, mas ele não consegue provar o que ele está falando, o que ele está falando é verdade, e isso acaba gerando algumas discussões interessantes. E a paciente da médica acaba sendo o personagem principal, porque toda vez que ela aparece, ela acaba deixando aquela sensação de estranheza, porque ela não parece ser muito natural, e também porque parece que ela sabe mais do que ela está mostrando ali. E a atriz que faz essa personagem atua muito bem, fazendo com que gere uma dúvida de que essa personagem ela só pode ser muito esquisita e não tem nada demais. E o filme ela tem uma fotografia bem interessante que consegue trazer bem aquela vibe de televisão nos anos 70 e consegue emular bem um programa de entrevista, estilo talk show. Os efeitos do filme também são bem legais, a maioria é efeito prático, e tem alguns poucos efeitos digitais, mas que não atrapalham em nada no decorrer do filme. E no geral, Late Night with the Devil é um bom filme de terror que consegue trazer uma atmosfera de algo de estranho pode acontecer a qualquer momento, com boas atuações e que consegue gerar boas cenas aterrorizantes, mas que apesar disso tudo vai ser um filme divisível, que não vai agradar a todo mundo e que provavelmente vai ter muitos problemas com bilheteria. Mas essa é só a minha opinião. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!